Olha que apresentação maravilhosa, pessoal, aí da nova camisa do Vasco. Nenhum deles tem a paixão que o vascaíno tem por esse clube. Esse amor do torcedor vascaíno, ele certamente diferencia de qualquer outro. Só que vive, né, aquele momento da barreira, aquele pré-jogo comerciante, a gente está no meio do povo ali, um calor que a gente não sente em qualquer lugar não. Golaço. Camisa top, hein? É isso aí, pessoal. Que camisa maravilhosa, né? Essa nova camisa do Vasco. Uma camisa muito top. Já vai ser estreada já agora no domingo contra o time do Cruzeiro. E era justamente isso que eu queria falar com vocês, né? Que o Vasco, domingo contra o time do Cruzeiro, vou colocar aqui pra vocês, aqui do lado. O Vasco vai enfrentar o Cruzeiro e muito provavelmente o Fábio Carille quer entrar com o time misto novamente, que nem fez com o Corinthians. Só que tem um porém, né? O Vasco precisa vencer, precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. E esse jogo de domingo vai ser muito importante, porque o Vasco vai pegar um time fragilizado. O Cruzeiro, ele está passando um péssimo momento, né? Tanto em campo como fora, com as declarações do novo dono do Cruzeiro. Aí o Fábio Carille quer pegar e tirar 4 jogadores titulares do time do Vasco. Quer tirar Hugo Moura, Pablo Verrete, Felipe Coutinho e Nuno Moreira. Sendo que até ontem mesmo, o Cruzeiro jogou pela Copa Sul-Americana e perdeu, né? Perdeu feio, com o gol horrível que o Cássio tomou, né? Mais um frango. Ele falhou 2 vezes praticamente no mesmo lance. Ele falhou, aí conseguiu um escanteio e no escanteio ele falhou de novo, concedendo assim o gol e perdendo mais um jogo importantíssimo, né? Praticamente sendo eliminado da Copa Sul-Americana. Ontem ele enfrentando o Palestino, né? Perdeu de 2-1 em mais uma atuação péssima aí do time do Cruzeiro, principalmente do Cássio. Então o Vasco deveria o quê? Pegar esse momento que o Cruzeiro está mal psicologicamente, está mal em campo e somar 3 pontos, né? O Vasco tem hoje 7 pontos, empatado com o Cruzeiro em pontuação, só que abaixo, tá em 8º colocado, o Cruzeiro tá em 7º. Por quê? Por saldo de gol, né? Então, por causa do saldo de gol, o Vasco está em 8º, com -1 de saldo. E o Cruzeiro está em 7º, apenas com 0 saldo, né? Tá 0 saldo eles. Então, se o Vasco vence amanhã não, domingo, vai para 10 pontos. 10 pontos. Entrando temporariamente no G4 aqui, junto com o Bragantino, né? É um jogo muito importante pro Vasco, porque o Vasco tem que se manter na parte de cima da tabela do Brasileirão. Não pode ficar sempre na zona de rebaixamento, não pode ficar sempre lutando para não cair. Aí eu queria deixar uma pergunta para vocês: vale a pena colocar um time misto contra o Cruzeiro e perder essa oportunidade de pontuar fora de casa, sendo que o Vasco tem muita dificuldade de pontuar em casa, fora de casa? Então fica essa questão aí
que eu queria deixar aqui nesse vídeo, que o Vasco tem 6 jogos fora de casa a partir de agora, né? O Vasco vai enfrentar depois de amanhã o Cruzeiro, depois enfrenta no dia 1º o Operário. Aí eu já não digo nada, o Vasco poderia colocar um time misto contra o Operário dia 1º, que é um time mais fraco, é um time que está na 2ª divisão, é um time que não tem tanta força, né? Então, o Vasco se garantia no Brasileirão, né? Somando mais 3 pontos, e iria enfrentar o Operário com o time misto. Porque pra mim, eu não sei vocês, queria que vocês deixassem a opinião de vocês aqui. Pra mim vale muito mais a pena o Vasco se manter na 1ª divisão com uma possibilidade de entrar numa Sul-Americana no ano que vem, com a possibilidade de até mesmo entrar numa pré-Libertadores, ou já entrar diretamente na Libertadores, né? Do que o Vasco se poupar no Brasileiro, correr risco de ser rebaixado e tentar ser campeão de uma Sul-Americana ou de uma Copa do Brasil. Então, assim, o Vasco pode se frustrar em tudo. Pode botar as forças tudo na Copa do Brasil e na Sul-Americana e acabar que não levar nenhum nem outro e ainda ser rebaixado no Brasileirão. Olha que tragédia não iria ser. Entendeu? Aí vamos lá. Os próximos 6 jogos do Vasco. Domingo contra o Cruzeiro em Uberlândia. Dia 1º contra o Operário em Ponta Grossa, né, pela Copa do Brasil. Dia 4 vai enfrentar o Palmeiras em Brasília pelo Brasileirão. Então, poupava contra o Operário e contra o Palmeiras, que é outro time grande. Força máxima para não passar vergonha, né? Aí dia 7 contra o Porto Cabelo lá na Venezuela pela Sul-Americana. Dia 10 contra o Vitória no Brasileirão. Aí mais uma vez podia poupar contra o Vitória e com tudo contra o Lanús lá na Argentina dia 13. Então são esses jogos aqui, tá aqui para vocês conferir, né? Os próximos 6 jogos do Vasco. Beleza? Vamos continuar aqui também, trazer informação aqui sobre o Ryan, pessoal. O Ryan que mais... já falei semana passada, né? Que teria renovado. Só que o Vasco oficializou essa renovação ontem, tá certo? Colocou aqui no X, né? Nas redes sociais dele aqui. Tá aqui, pessoal, o post oficial do Vasco. Aqui, ó. Ryan é do Vasco até 2026. Cria da Barreira e da Base Forte. Ryan chegou ao Gigante da Colina com 6 anos de idade, passando por todas as categorias de formação e se destacando. O atleta foi promovido ao profissional do Vasco em 2023, sendo o mais jovem do século 21, né? Então, assim, o Ryan, que desde 2023 vem já tendo oportunidade no time do Vasco principal e ainda também participando do Sub-20 do Vasco, né? Então é um jogador importantíssimo, um jogador que esse ano vem tendo, na minha opinião, a melhor temporada pelo Vasco e que ele renovou, cara, com o Vasco apenas para dar uma força mesmo pro time do Vasco. Por quê? Tô dizendo isso aí. Porque ele sabe que vai ter oportunidade de ir para um time da Europa, que é o sonho dele. E que se ele não renovasse com o Vasco, o contrato dele termina no final do ano. Só que ele já poderia assinar um pré-contrato agora, na metade do ano. E sair no final do ano de graça para qualquer outro time que ele quisesse. Mas ele, como um vascaíno, não quer dar esse prejuízo, né, do Vasco perder uma joia de graça para outro time. Então renovou mais um ano com o Vasco, apenas para o Vasco poder vendê-lo e não sair de graça para outro time, entendeu? Então tá renovado até o final do ano que vem, mas muito provavelmente que nesse meio de ano agora aqui ele seja vendido para um time da Europa. Tem uma base, né, que tá se comentando aí que ele possa ser vendido por até entre 20 e 30 milhões de euros, né, chegando ali perto dos 250 milhões de reais. Seria a maior venda da história do Vasco pelo um jogador.
já vista, né? Mais de 200 milhões de reais por uma venda de um único jogador, que seria de muito ajuda para os cofres do Vasco, para poder se organizar, trazer reforços e continuar com as contas em dias. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Se você curtiu, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu, fui!